Olá, minha gente. Vamos lá para mais um episódio de Lilith, esse podcast que vem falar de mulheres que fizeram, que fazem história. A gente está muito chique, a gente está de novo com a nossa convidada maravilhosa, Larissa Barroso, está aqui para a gente continuar a série de episódios sobre Brené Brown, a coragem de ser imperfeito e a questão da vulnerabilidade, da vergonha e da escassez. E hoje vamos falar sobre os mitos da vulnerabilidade. Os mitos da vulnerabilidade no sentido de pensamentos equivocados sobre a vulnerabilidade, não é mesmo, Larissa? Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. Estamos aqui Exato, de novo para falar sobre Brené Brown e sobre vulnerabilidade. exato. E aí vamos falar sobre 4 pensamentos equivocados sobre a questão da vulnerabilidade. E o primeiro que ela aponta é vulnerabilidade é fraqueza, que é um mito que é mais difundido e o mais perigoso também, como ela traz. E aí a gente estava conversando, né, Larissa? E aí da importância de trazer a gente falar o que é vulnerabilidade, o que a Brené Brown traz como vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é algo bom nem mal, não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão das nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Então, a gente já vai começar desmistificando essa questão de vulnerabilidade é fraqueza. Né? Exatamente, né? Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente pensa em algo que não está estável, né? Que está vulnerável, que está em risco. E quando a gente pensa nas emoções, principalmente, como o medo, a tristeza, quando a gente pensa, por exemplo, quando você chora na frente de uma pessoa, muitas pessoas relatam que se sentem extremamente desconfortáveis e atrelam a tristeza e o choro como uma fraqueza. Sim. E quantas pessoas, quem não conhece alguma pessoa que esteja chorando e às vezes pede desculpas por estar chorando, por um filme que se emocionou ou por um momento que tocou, mas em geral é comum a gente ouvir pessoas pedindo desculpas por chorar, justamente porque a vulnerabilidade, o choro demonstra uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade é vista como fraqueza pela nossa sociedade que implanta na nossa cabeça essa questão de que você tem que ser forte, você não pode ser fraco, chorar é fraqueza, chorar é coisa de gente que não dá conta. E não, gente, é uma emoção humana, são emoções humanas. Estar vulnerável é sentir, e sentir é do humano. E tem até um livro de uma poetisa que eu gosto muito, que é a Riane Leão, que chama Jamais Peça Desculpas por Se Derramar, né? E não tem sentido você pedir desculpa por estar chorando, não é mesmo? Então a gente vem falar dessa questão de e é muito comum, é que a gente estava conversando, né, Larissa, de emocionada, uma pessoa que demonstra sentimentos é vista como emocionada como um termo pejorativo. Exatamente, como se fosse um defeito você ser uma pessoa que se afeta demais, né? Exato. Tanto para o bom como para o ruim, né? Assim, às vezes nem se afetar para o bom, né? Assim, quando você fica muito feliz por uma coisa que não é da sua vida. Às vezes isso também impressiona. É tipo assim, Uhum, mas por que que essa pessoa tá feliz? Nem é a vida dela. uhum, Mas ser muito afetado é meio julgado, né? Como nada a ver isso, né? sim, sim. De se emocionar, e aí a pessoa é taxada de emocionada. Pois sejamos emocionados, nos deixemos afetar, para a gente deixar afetar pelas situações. E aí, assim, na medida, claro, e aí se essas emoções têm te afetado, olhe para isso, mas assim, tem pessoas que
constroem como se fosse uma espécie de muro de não, para não se deixar afetar. E a gente sabe que isso é um pouco impossível, porque sentir é do humano. E se você não está Uhum. entrando em sentimentos, isso pode desencadear em alguma coisa. Algum processo de adoecimento, algum processo de somatização, que vai para o corpo, não é mesmo, Larissa? A gente acha que Uhum. está se protegendo, só acha, Exatamente. só acha. E a Brené Brown, né, como pesquisadora, ela estudou, né, vulnerabilidade, fez pesquisas, né, e numa das pesquisas dela que ela apresenta no livro, ela colocava vulnerabilidade e a pessoa ia definir. E aí aparecem coisas como expressar uma opinião impopular, ou pedir ajuda, ou dizer não, ou se apaixonar, e todas essas coisas que são da vida, mas que Uhum, fazem você se sentir vulnerável. Imagina aí, né? Assim, a gente vai falar de outros pontos ainda, mas dizer não é uma coisa muito difícil para algumas pessoas. E você se sente vulnerável quando você diz não. Só que aí você inventa uma desculpa para dizer não por uma coisa que você já sabe que não quer ou que uhum, não faz sentido para você. uhum. Sendo que você poderia simplesmente dizer, não, desculpa, não faz sentido para mim. Sim, é verdade. E principalmente para as mulheres, nós como psicólogas de mulheres, que a gente atende muitas mulheres, isso é muito comum essa dificuldade de dizer não. E eu estou lembrando de Bell Hooks, que Bell Hooks diz que às vezes a gente diz não, quando às vezes é muito mais, a gente sim, na verdade, quando é muito mais fácil dizer um não. E aí acaba que a gente dá uma volta para justificar e era simplesmente dizer não, mas por conta do que as pessoas vão pensar, a gente acaba dizendo esse sim, querendo dizer não. E aí, um outro ponto que ela traz é vulnerabilidade não é comigo. E aí eu vou ler aqui um trecho de uma frase que ela coloca lá. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. É o que eu disse há pouco, né? É como se fosse, a gente acha que é capaz de levantar um muro, só que não tem como, gente. Não tem como a gente botar um muro, botar uma armadura para impedir que a gente se sinta vulnerável. Não tem como, né? Uhum. É impossível a gente ter essa casca. A gente é humano, faz sentido. E a gente estava conversando, né, antes, mas que Peças coisas da anteriores. tecnologia, gente. Que essa coisa da evitação, né, me faz pensar muito nas conversas que a gente evita ter. E Uhum, às vezes conversas importantes, né? sim. Diálogos importantes que a gente precisa ter com pessoas com quem a gente se relaciona, que eu gosto de chamar de conversas difíceis, Uhum, mas mais necessárias muitas sim. vezes, nas relações, porque a gente não quer se colocar vulnerável. Sim. Você viveu ali uma situação com uma pessoa, ela te magoou muito, e só que ela não percebeu Uhum, por XYZ, e uhum, você diz, não, mas isso é meu, eu levei para minha terapia, eu não vou ter essa conversa. uhum, Mas às vezes, mesmo tendo olhado para isso, a conversa é importante para que o outro saiba que ele fez algo ali que te magoou, que não necessariamente é culpa dele. Você pode dizer, isso sim, é meu, mas me magoou. sim, sim. Até mesmo que aquela história. O outro não tem, o outro ou a outra não tem uma bola de cristal para saber como aquilo te afetou. E se você não comunicar, muitas vezes a pessoa não vai saber. Tem coisas que são mais assim, explícitas, ok, mas tem coisas que podem te tocar, que é importante para que você coloque para o outro, para que ele saiba, ele ou ela saiba do que te afetou e para que a partir daí vocês possam construir e construindo e mantendo essa relação. Porque senão vai só acumulando esses não ditos, né, Larissa, que a gente diz, e aí essa relação, como é que vai ficar com esse monte de não ditos, enfim, é muito importante. E se mostrar vulnerável, não tem como colocar esse muro e dizer que a vulnerabilidade não é comigo. E aí a gente não entra em Uhum. contato com o que a Brené Brown falou, com quem a gente realmente deseja ser. E aí, quer falar mais alguma coisa?
Diga sobre esse Não, é tópico. isso. É possível aprender, né? Uhum, Que, que vai levar a gente aí para o próximo ponto, né? sim, Fale sim. aí. O próximo ponto diz essa questão do aprendizado, que a gente parte de um processo de vulnerabilidade não é comigo, para um processo de vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Gente, de forma alguma. Ser vulnerável, quando a gente está dizendo da importância de ser vulnerável, não é aí para você sair colocando no Instagram, não, de forma alguma, anunciar, não. É para que você se abra, pra, né, se coloque numa situação de vulnerabilidade com quem você sente confiança, com quem você tem confiança e se sinta confortável para. E Uhum, todo esse processo, não é ficar se expondo e expondo a sua vida de forma alguma. Né? uhum. E o que eu ia dizer do aprendizado é isso, é aprender a para quem você vai comunicar, como você vai comunicar e até mesmo como você vai lidar com a sua própria vulnerabilidade, porque mesmo que você tente, né, esconder isso que você acha que é fraqueza, e diz, Uhum, não, eu não choro na frente dos outros. uhum, Mas você que sente a vontade de chorar aqui, o sentimento, porque o sentimento vem, né? Você uhum, não diz, não, não vai vir, não. Ele uhum, vem. sim, E a forma como você lida com ele é o que a gente está querendo trazer aqui, né? Que uhum, a ideia é que você mostre que você está triste, que você chora, que você é afetado. E uhum, isso, né, esse aprendizado de como lidar com esse sentimento que chega com essas emoções, é uhum, o que a gente vai construindo quando a gente desconstrói que vulnerabilidade não é fraqueza, isso, é para você sim, e que você não vai sair expondo a sua vida e tudo para todo mundo. exatamente. E é um processo de confiança. A confiança, assim como, por exemplo, o amor, é um processo de construção. E aí você vai sentindo se você está confortável de se abrir com aquela pessoa, o momento que você quer falar. Mas é importante ir olhando para isso. E com quais pessoas você se sente confortável para estar vulnerável, porque é um processo difícil, né? E aí é importante essa construção. E diga aí do processo da bolinha de gude, que a Brené Brown traz um exemplo, Larissa trouxe muito bem, diga aí do processo de confiança e a questão da bolinha de gude, como é Aqui que é? ela traz um exemplo, né, no livro da filha dela e depois ela traz uma figura que é muito interessante, que é encher um potinho de bolinhas de gude, né? Você vai conhece uma pessoa e aí você diz, essa pessoa é tão bacana, compartilha uma coisa pessoal com ela e você percebe que ela não contou para muitas pessoas ou ela te ouviu bem, né? Você se sentiu confortável, sentiu que pode confiar, bota bolinha de gude dentro do potinho da pessoa lá. E aí, Uhum, aos poucos, você vai compartilhando mais coisas, até que esse potinho tá cheio e você diz, não, com essa pessoa aqui eu posso compartilhar, uhum, assim, o que eu realmente estou sentindo, né? uhum. As minhas sombras, muitas vezes, né? Exato. Exatamente. E aí é um processo de bolinha a bolinha você vai construindo. Apesar da gente saber que, tipo, não tem como você se blindar, não há garantias de que aquilo ali vai, que ela, de 100% de confiança, que a gente sabe que não, mas é importante esse processo de construção para que você se sinta o mais confortável dentro do possível, para compartilhar e o que você deseja compartilhar com aquela pessoa. Às vezes, com uma pessoa você não vai se abrir tanto com outras mais, mas assim, todas essas pessoas podem ser importantes a seu modo e que vai direto Uhum, e que conecta a gente, e isso conecta a gente com o próximo mito da vulnerabilidade, que é eu me garanto sozinha. uhum, E aí é muito comum nas mulheres essa questão de tentar vencer a autossuficiente, e isso gera uma sobrecarga, adoecimento, e essa cobrança da sociedade para que a mulher seja perfeita. Então, isso uhum, reverbera muito nesse eu me garanto sozinha, né, Larissa? Reverbera uhum. demais e aparece muito na fala das mulheres, essa questão de não dificuldade de pedir ajuda, né?
né? Que foi o que apareceu na pesquisa da Brené Brown, né? Lá no Uhum. primeiro ponto. Vulnerabilidade é quando eu preciso pedir ajuda. Sim, Então, sim. assim, às vezes a gente não precisa chegar, né, no extremo, no limite para poder pedir ajuda. E muitas vezes, né, Mari, essas pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda são pessoas que ajudam muito os outros. Exatamente, exatamente. Nas mulheres, então, isso é gritante, assim, é muito comum. Mulheres que fazem muito pelos outros e não fazem e acabam se negligenciando. E aí eu vou até ler aqui uma frase para a gente que a Brené Brown falou sobre isso, que é algo reverenciado, que é uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista, é a capacidade de se virar sozinha. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca. E se garantir é algo reverenciado. Então, isso mantém, por exemplo, as pessoas nesse lugar de eu me garanto sozinha, eu não vou pedir ajuda, de quem pede ajuda é fraco. Só que aí é o que a Larissa falou, pode chegar num limite de sobrecarga, e isso gerar um adoecimento psíquico, gerar uma depressão, uma questão de um burnout, por exemplo, no caso das Uhum. mães, pode chegar até um burnout de tanta sobrecarga. E aí é bem isso que a Larissa estava dizendo. As mulheres muitas vezes ajudam muitas pessoas, mas têm muita dificuldade de pedir ajuda. E aí ficam Uhum. extremamente sobrecarregadas e chegam no limite mesmo. E às vezes, para a gente, como psicólogas de mulheres e profissionais de saúde, essas pessoas, essas mulheres chegam para a gente assim no limite, assim, né? E não precisa, né, gente? Não precisa deixar chegar nesse momento. Perceba quando você já está começando a sobrecarga, como já o corpo vai apresentando alguns sinais, e aí fiquem atentas aí. E assim, o corpo vai dando sinais é porque você já está no limite, né? Exato. Quando o Então, corpo vamos, na mostra, verdade, tentar fazer a ideia, porque tem essa coisa, né, do servir é feminino, né? A mulher sim, nasceu para servir. sim, Mas quando a gente consegue fazer esse movimento, né, de autoobservação e dizer, não, mas isso aqui eu posso delegar, isso aqui eu não tenho que fazer, porque às uhum, vezes a gente se coloca muito, não, mas eu tenho que. uhum, Mas tem que por quê? por quê? Quem disse? Qual é o Uhum, motivo? Tem sim, coisas que realmente são obrigações, né? uhum, Existem prioridades na vida e etc. Mas se você pode delegar, se você está numa posição de poder ou dentro da sua casa, né, gerir tarefas e distribuí-las, ou quem tem rede de apoio, quem não tem, né, assim, é outro caso, mas às vezes a gente pega muitas coisas achando que não, e se comparando, né, também, como a sim, gente falou no episódio anterior sobre a sim, comparação. sim, Mas fulana, ela faz isso e aquilo outro. Sim, mas fulana, às vezes ela tem uma rede de apoio muito maior do que a sua, exato. às vezes ela tem flexibilidade em horas de trabalho, ou etc, etc. Fulano é fulano e você é você, né? Isso. A gente não sabe a que custo que a fulana está dando conta. A gente não sabe também o que ela Uhum, está passando, porque a gente às vezes só tem contato com um recorte da vida da pessoa. E essa questão da sobrecarga e esse lugar de servir, como a Larissa disse, eu até falei no episódio da Valesca Zanella, o dispositivo materno, que as mulheres ocupam muito esse lugar de estar à disposição, de servir ao outro. Nós somos socializadas dessa forma. E a gente precisa tomar muito cuidado. E sabe o que eu estava lembrando também, Larissa? Essa questão de delegar, muitas vezes as mulheres centralizam no sentido, ninguém vai fazer como eu faço. uhum. Só que Ninguém isso vai pode, fazer perfeito, né? exato, só que isso vai te gerar um burnout, porque se você não delega, se você não divide, e se você tenta se garantir sozinho e fazer a seu modo, isso pode gerar uma sobrecarga que vai te levar a uma estafa, pode te levar a um processo de depressão, enfim, tantas coisas. E aí é importante a gente estar alerta a esse sentido. A Larissa falou até, é muito verdade. Até antes dos sinais. Perceba quando as coisas Uhum, já estão difíceis.
às vezes os primeiros sinais são esquecimentos, porque está sobrecarregada, aí acaba esquecendo alguma coisa. Esse já talvez já, opa, liga o sinal amarelo, estou esquecendo coisa, que eu estou com coisa demais na minha cabeça. Eu estou com coisa Ou, demais a fazer. ou o que a gente chama daquela voz assim, interior, que, né, vem e diz assim, mas eu queria dizer não. Uhum. Não dá Mas. voz. E aí você não dá voz para essa vozinha aí, você não escuta ela, que tá dizendo para você que é melhor dizer não. Exato. E aí, então, a questão desse ponto principal é não cheguem ao limite, peçam ajuda, fazer esse exercício de pedir ajuda, e ajuda nos mais diversos sentidos, que é o que a Clarice estava falando. Delega aqui uma tarefa doméstica para um filho que já tem capacidade de fazer, delega aqui no trabalho, se for possível, peça ajuda para alguém te ajudar a realizar uma tarefa. Aí peça ajuda no sentido, não estou conseguindo lidar, não estou me sentindo bem com quem você se sente confiança para se abrir. Então a ajuda ela pode ser de várias formas, isso tudo importa. Porque se uma pessoa sobrecarregada, qualquer ajuda que chegue nesse sentido, se alguém faz uma tarefa para você, isso já é muita coisa, não é mesmo, Larissa? Já é um alívio de uma ligação que precisar fazer, uma coisa que precisa levar não sei aonde. Isso aí já é um alívio. Uma pessoa muito sobrecarregada já é um alívio. Então, o pedir ajuda é em vários sentidos. E eu uso muito uma metáfora da questão da máscara de oxigênio. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, estão muito nesse lugar de ajudar e com dificuldade de pedir ajuda. E no avião, quando, em caso de despressurização, lá nas orientações de segurança, eles dizem, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre seu rosto. Ajuste a máscara e coloque primeiro a máscara em você para depois colocar na criança, por exemplo, ou em quem precisa de ajuda. Porque se você não consegue respirar, você não consegue ajudar. Então, além disso, tem questões de ordem prática mesmo. Se você está sobrecarregada, como é que você vai ajudar, até mesmo cuidar do seu filho, da sua filha? Então, é muito importante a gente lembrar sempre disso, não é mesmo? Você não precisa se garantir sozinho, você pode pedir ajuda, isso não é fraqueza, não é mesmo, Larissa? Exatamente. Esse ponto aí foi bom exatamente para fazer a ligação entre esses pontos, né? Sim, Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Estar vulnerável não é um sinal de fraqueza, né? exato. Reconhecer os seus limites não é um sinal de fraqueza. E Uhum. tudo isso é para você. Então, vulnerabilidade é para você. Saber reconhecer os seus limites, saber reconhecer o que é que você dá conta e o que é que você não precisa dar conta, Exato. né? Porque não é o que você não dá conta, é o que você não precisa dar, porque você pode delegar, né? E que tudo isso, né, tá bem interligado. Sim. E todos esses pontos estão muito interligados, e assim, quando a Larissa disse, eu pensei, é tudo isso porque a gente é humano, e a gente tem limites, a gente tem vulnerabilidade, então não diz de nada patológico, é algo natural, porque nós somos seres humanos, não somos robôs. E é isso, né, Larissa? Então É ficamos isso. por aqui, em mais um episódio de Lilith, e aguardem aí que a gente vai ter mais um episódio sobre Brené Brown, que a gente vai falar sobre vergonha. E até o próximo episódio. Até lá. E uma informação importante sobre esse episódio. Eu e Larissa gravamos uma primeira versão desse episódio sobre vulnerabilidade. E aí ficou com um eco. E aí ficou muito ruim o episódio. E aí a gente gravou novamente o episódio. E aí nessa nova gravação a gente observou algumas imperfeições. A minha voz mais abafada e alguns ruídos em alguns certos momentos. E nós conversamos sobre, e a Larissa me disse uma coisa, e eu achei importante trazer esse adendo a esse episódio, sobre a questão da vulnerabilidade, da coragem de ser imperfeito, de que o episódio não estava perfeito, e nós decidimos publicá-lo mesmo assim, e trazer essa reflexão
de se colocar vulnerável nesse sentido, de colocar um episódio no ar que não tá perfeito, mas achei muito sincrônico, como a gente diz na psicologia analítica, de que justamente com esse episódio que a gente estava falando de coragem de ser imperfeito e que a gente estava falando sobre vulnerabilidade, acontecer tudo isso. Então, achei interessante trazer essa reflexão, colocar essa história aqui pra gente refletir. E é isso, até o próximo episódio.